Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Falando em Padre Pio, daqui a pouco eu vou dar uma noticinha aqui a respeito. Mas queria começar aqui dizendo para vocês, recomendando que vocês dessem uma espiada no site do Farol da Democracia Representativa, é faroldemocracia.org. Tem lá um link chamado Material Didático para Download e Impressão, onde aos poucos estão descarregando lá um negócio chamado Curso de Atualização Política para o Liberal Democrata. Tem vários materiais muito importantes e valiosos. Não deixem de dar uma espiada lá. E agora respondi a uma carta aqui que eu recebi de um cidadão chamado André Lopes, que parece morar embora seja de Curitiba, parece morar no Canadá, porque o endereço é andrecuritiba@yahoo.ca. Eu vou ler a carta dele e em seguida fazer as observações. Não que a carta valha alguma coisa, mas porque é sintomática e típica de alguma maneira. Tenho ouvido suas acusações contra Barack Obama no Throat Speak. Entre outras coisas, você afirma que terroristas pagaram o curso dele na Harvard, que o seu histórico escolar está escondido. Parênteses, a Harvard não tem interrogação, você acha? Que o presidente do Irã diz que a eleição dele será o domínio do Islã na América. O senhor é vítima de pessoas que o acusam de ser sustentado por uma mão invisível da direita, o que não acredito. Porém, as suas afirmações contra o Obama acabam sendo tão levianas quanto, por não serem acompanhadas de provas, e custa acreditar que não haja nenhum órgão de comunicação de direita nos Estados Unidos que possa trazer isso à tona. É impossível, isto é, a Fox não levante essas questões e o senhor sim. O senhor pode apresentar algum site com reputação que apresente provas das acusações que o senhor faz? O senhor bem sabe que a internet está cheia de lixo, portanto, há sites falando bobagem para todos os lados. Inclusive, o senhor tem sido vítima disso. Sites como Obama Crimes, pelo próprio nome, já indicam por que existem. Quanto à inteligência do Obama, alguém que foi editor da Harvard Legal Review e foi professor de Direito da Universidade de Chicago tem plenas condições de escrever um livro. Eu não sou nenhum radical de esquerda ou de direita, mas acho que o senhor tem um nome a zelar e por isso lhe escrevo. E parece que o senhor está fazendo acusações sem provas. Isso acaba arranhando a sua imagem como filósofo. E bom, vamos ver aqui. Então, em primeiro lugar, é bom aproveitar essa carta para dar uns esclarecimentos. O meu critério na investigação desses fatos não é só um critério jornalístico. Eu uso todos os métodos que são, vamos dizer, aprovados em historiografia para a investigação dos fatos e a reconstituição do passado. Eu mesmo sou autor de um trabalho sobre isso, que é Metodologia nas Ciências Sociais. Lecionei várias vezes sobre isso e tenho alguma ideia de como se investiga. A primeira regra é o seguinte: o que sai na mídia ou deixa de sair não tem a mais mínima importância. Mídia é periferia da realidade. Os fatos mais importantes jamais saíram na mídia. Por exemplo, quando as primeiras pesquisas que resultaram depois na bomba atômica, jamais foram noticiadas. Noticiou quando explodiu a bomba atômica, 30 anos depois. Né? Os fatos importantes na área da ciência, sobretudo os fatos que dizem respeito à verdadeira luta pelo poder, que não equivale à concorrência eleitoral, mas a luta entre grandes grupos de influência, isso jamais sai na mídia. Porque se você quer entender o que está acontecendo, a primeira coisa é esqueça a mídia. Tá certo? Não a mídia em geral. Porque quem nunca trabalhou no jornal é gostado de ver um sujeito amador que não entende absolutamente nada de jornalismo. Né? Me cobraram aqui que as minhas palavras serão legitimadas por algum site de reputação ou por algum grande órgão de mídia. Né? O sujeito nem sabe como se faz um órgão de mídia. Digo, em primeiro lugar, um jornalista profissional está careca de saber que todo jornal ou noticiário de TV, em todo jornal ou noticiário de TV, só a parte ínfima é feita com material local, isso é dentro da própria redação. O grosso vem de agências de notícias, de centenas de agências de notícias de todo mundo. O jornal vai se limitar a selecionar aquelas notícias de acordo com a sua preferência e publicar. Então, em primeiro lugar, o jornalista profissional não se informa com material de jornal nem de noticiário de TV. Se informa com material de agência de notícias. Regra número 1. Tá certo? Segundo, esse material de agência de notícias tem que ser sujeito, evidentemente, a um exame crítico.
Então, para isso, o que você faz? É claro que existem fontes, vamos dizer, que já são, você já está acostumado a lidar com elas e sabe que geralmente o material é confiável, o que evidentemente não é uma prova, mas é apenas um indício. Então, em último caso, você vai, na medida do possível, aos documentos de fonte primária, tá certo? Ou depoimento direto. Por exemplo, toda confissão, mas porque em jurisprudência existem métodos de investigação da verdade, não só em historiografia, mas também na ciência do direito e na arte da investigação policial. Uma confissão de crime, por exemplo, é considerada uma prova cabal. Se o sujeito confessou o crime, não se investiga mais, se parte do princípio de que ele é o autor. Não é isso? E, então, tudo que o sujeito depõe contra ele mesmo, em geral é verdade, a não ser o único sujeito que depõe contra si mesmo, que mente contra si mesmo, é maluco. Então, excluindo a hipótese da demência, né, que deveria ser visível pela própria aparência do sujeito, a confissão de um ato comprometedor ou criminoso, em geral, é verdadeira. Tá certo? Então, por exemplo, no caso, que terroristas pagaram o curso dele na Harvard. Eu não disse terroristas, eu disse organizações pró-terroristas. Isso é importante. É claro que a organização pró-terrorista faz parte do esquema terrorista. Já dizia Lenin, já distinguia o terrorismo, chamava o terrorismo de propaganda armada. Mas a finalidade da propaganda armada é abrir um espaço para a propaganda desarmada que o cumprimenta e tira suas consequências políticas. Então, organizações pró-terroristas frequentemente são mais perigosas e mais poderosas do que organizações terroristas. No caso, essa história de Harvard, talvez o camarada não saiba, mas aqui nos Estados Unidos, para você se inscrever em qualquer grande universidade, você precisa de um sponsor, quer dizer, um patrocinador, um camarada que assina como responsável pelo pagamento das suas anuidades, etc. No caso de Barack Obama, esse sponsor é um sujeito que foi advogado dos Panteras Negras. Portanto, evidentemente, não é um sujeito conservador, nem pró-republicano, né? Este camarada chamou uma entrevista de imprensa e disse o seguinte: olha, eu fui o sponsor, mas quem pagou não fui eu. Quem pagou foi um sujeito chamado Khalid al-Mansur, que aliás, é um americano, que nasceu com um nome americano e adotou esse nome ao entrar para o Islã e que se tornou depois o representante de um príncipe saudita. Príncipe saudita que, vamos dizer, é já um famoso patrocinador de organizações pró-terroristas no mundo inteiro e que, quando fez o 11 de setembro, ele celebrou o 11 de setembro como castigo divino. Olha, eu não tenho nenhum motivo para duvidar do depoimento do homem dos Panteras Negras. Quanto a Khalid al-Mansur, é fácil você procurar. Se você procurar no próprio Google, você vai achar vários textos e várias declarações de Khalid al-Mansur e você vai dizer o que ele disse. Então está aí. Um sujeito que posou como sponsor diz: o dinheiro não era meu, era do Khalid al-Mansur. Por que haveria de mentir nisso aí? Para ele atrair agora a antipatia do Obama e dos próprios Panteras Negras, que eram os clientes dele, ele não vai fazer isso. Então, muito provavelmente, essa declaração é verdadeira. Não há por que duvidar. Segundo, que o histórico escolar está escondido. Ora, já houve dezenas de cobranças de que Obama apresentasse o histórico escolar, não apareceu até agora. Agora ele pergunta aqui ingenuamente: a Harvard não tem? E você acha que a Harvard entrega para qualquer um o histórico escolar de terceiros? Mas que estupidez é essa? Tá certo? Outra coisa, que o Obama não entregou a certidão de nascimento, não entregou o histórico escolar, não entregou registros médicos, não entregou nem sequer a lista de contribuintes, é uma coisa que você pode verificar facilmente no próprio site da campanha do Obama. Você vai lá, você vê que tem uma certidão de nascimento lá, que, vamos dizer, essa que é acusada de ser fake, e se você examinar com um pouquinho de cuidado, você vai ver mesmo que não tem carimbo, não tem assinatura, não tem nada. Quem respondeu que a certidão é autêntica, que verificou, etc., etc., foi o site Fact Check, que é apresentado por aí como um site suprapartidário, etc., etc. Suprapartidário coisíssima nenhuma. Basta você imprimir a página do Fact Check e você vê em cima quem é o dono do Fact Check. É a Chicago Annenberg Challenge.
A CAC, aquela mesma ONG na qual William Ayers, o terrorista, arrumou emprego para Barack Obama. Em segundo lugar, quer dizer, aí mostra, como diz Philip Berg, que existe um conflito de interesses. Quer dizer, fact-check não está examinando os fatos isentamente, mas está defendendo alguém que é um dos seus membros, porque foi um dos seus dirigentes. O Obama foi dirigente da Annenberg Challenge. É? Agora, se você ampliar as fotos que a fact-check publica para provar que as fotos são autênticas, você verá o seguinte: não tem uma foto onde apareça o papel junto com o carimbo. Aparece o papel numa folha e o carimbo na outra. E a assinatura na terceira. Isso aí está muito, essa história está muito mal contada, evidentemente. Então qualquer pessoa percebe que a intervenção do fact-check, né, não elucidou coisíssima nenhuma. Né? E depois que o presidente do Irã disse que a eleição do Obama será o domínio do Islã na América, não, isso foi amplamente noticiado e você mesmo pode verificar, gozado que... Veja, eu não sou um repórter, eu não estou fazendo matérias noticiosas. Isso é uma coisa importante de entender. Né? E, sobretudo, eu tenho um espaço limitado nas minhas colunas de jornal, e tenho um tempo limitado aqui. Se eu for citar a fonte de tudo, eu gasto metade do meu artigo só com isso, porque as fontes são muitas. Esse é o problema. E se a parte noticiosa dos jornais não está informando isso, eu não posso suprir o meu trabalho e o deles ao mesmo tempo. Eu não posso fazer, num artigo de 40 linhas, suprir todas as notícias que estão faltantes na área editorial e ainda comentá-las. Isso é absolutamente impossível. Então o que eu faço? Eu cito de vez em quando e confio no bom senso do leitor que ele, se eu não citei as fontes, ele procurará nas mesmas fontes onde eu leio habitualmente. As minhas fontes habituais são o site World Net Daily, o Newsmax.com, o Drudge Report. Matt Drudge foi o sujeito que descobriu o famoso caso da Mônica Lewinsky, né? E as agências noticiosas. Se você não achar aí, é porque, se não tiver aí, eu cito a fonte, então. É fácil verificar essas coisas. Agora, o camarada veio me negar notícias negar fatos notórios, como por exemplo essa declaração do presidente do Irã. Essa declaração, ela não foi censurada em parte alguma, ela apareceu em vários jornais. Apenas não apareceu com o devido destaque. E as pessoas se recusam a ver nisso qualquer indício a respeito do Obama. Dirão assim: o coitado do Obama não tem nada a ver com o que o Ahmadinejad disse. É mais ou menos como o caso da Acorn, né? Que está distribuindo aí milhões de títulos de eleitor falsos, já tem processo movido pelo Partido Republicano. E o pessoal diz: então o Obama não tem culpa de que a Acorn tenha decidido ajudá-lo ilegalmente. Tá certo? Então o Obama nunca tem culpa de nada que se faz em favor dele, né? Essas coisas não é para você decidir de antemão, é para você investigar. Por exemplo, quando ele disse que não tinha nada a ver com a Acorn, que nunca trabalhou na Acorn, ele mentiu, porque isso aí já tem na internet até as fotos dele lá dando lições como instrutor da Acorn, né? Agora, o curioso é dizer, não acredito que não haja nenhum órgão de comunicação de direita nos Estados Unidos que possa trazer isso à tona. E primeiro, que órgão de comunicação de direita? Grande órgão de comunicação de direita não existe nenhum. A Fox News não é de direita, né? A Fox News pertence ao Rupert Murdoch, que tem jornais de esquerda no mundo inteiro. E aqui ele consentiu, no máximo, por causa de uma equipe que já estava lá na Fox News, ele consentiu, no máximo, em fazer um meio a meio. Tipo assim, Sean Hannity e Larry Combs. É meio direita, meio esquerda. Isto, para o padrão atual americano, já é direitismo excessivo, né? E a Fox News, se você acredita, vamos dizer, que a Fox News é uma organização de direita, você já está completamente fora da realidade. Você vê, no caso, por exemplo, do Philip Berg, o único jornal de uma certa importância que noticiou o processo foi o Washington Times. O Washington Times é tido como uma encarnação mesma do direitismo. É tido, vamos dizer, pela esquerda. Porque quem é conservador sabe que o Washington Times vai deixar muito a desejar. Ele pode ser um órgão pró-republicano, mas republicano é uma coisa, conservador é outra, completamente diferente.
conservadores são uma ala dentro do Partido Republicano, uma ala bem caracterizada. Por exemplo, você sabe, para saber o que pensam os republicanos, você tem que acompanhar o CEPAC. O CEPAC é o Congresso Anual dos Conservadores, dos Republicanos Conservadores. Eles são uma ala, existem outras, tá certo? E o Washington Times pode ser vagamente favorável ao Partido Republicano, porém jamais a essa ala conservadora, tá certo? Como é que o Washington Times noticiou o caso? Noticiou dizendo, isso aí são rumores que correm pela internet, né? E está bem provado que Obama nasceu nos Estados Unidos, e como prova eles alegam o quê? O página do fact-check. Isto o Washington Times. O processo do Berg só é mencionado nas duas linhas finais, como se fosse apenas um rumor a mais, e não se dá a informação essencial. O fato de que haja um processo em si mesmo não quer dizer nada. Tá certo? O processo, aliás, o processo não está acusando Obama de nada. Você vê que é um processo civil e não criminal, e o processo apenas solicita que ele apresente a sua certidão de nascimento original. Só isso. É um processo para ter a declaração que o juiz intime o Obama a apresentar a sua certidão de nascimento. Ora, se o Obama, exibiu a sua certidão de nascimento no site da campanha, por que ele não pode mostrar para um juiz também? O que tem de mais? Né? Então, o processo não visa aprovar nada e não precisa provar nada. O processo é apenas para solicitar que apresente o documento. Bom, o que fez Obama? Apresentou o documento? Não. Obama apresentou já 2 petições para ser dispensado de apresentar o documento. Ora, o que é mais fácil, meu filho? Você abrir uma gaveta e pegar uma certidão de nascimento e levar para o juiz? Ou você contratar escritório de advocacia, que aqui custam caríssimo, para eles redigir uma petição de 15, 20 páginas, explicando que você não tem obrigação de apresentar a certidão, que você tem direito à privacidade. Quer dizer, a resposta tortuosa e esquiva do Obama é isso que chama a atenção, e isso é o fato principal. Quer dizer, qualquer jornalista, para não dizer qual historiador, tem obrigação de entender que este é o centro do acontecimento. Que o processo só se torna verdadeiramente importante por causa disso. Se você acompanhar meus artigos, seu André, você vai ver que eu não mencionei o processo antes de aparecer a resposta do Obama. Porque eu não posso prejulgar o Obama. Digo, aí se ele tem a certidão de nascimento, ele vai lá, apresenta e cala a boca desse Philip Berg. Eu só comecei a comentar o processo justamente porque o Obama não fez isso. Porque o Obama, não uma vez, mas 2 vezes, como você verá, no site do Philip Berg, se esquivou de apresentar o documento. Ora, isso aí é uma coisa altamente suspeita. Se você apresentar uma certidão de nascimento, é uma coisa obrigatória para você arrumar um emprego, para você ir para uma escola. Por que não pode apresentar? Eu digo, não pode apresentar por quê? Porque aquela certidão que apareceu no site da campanha, tão louvada pela fact-check, aquela é fake mesmo, aquela não serve, tem que ser o original impresso. Aquele negócio eletrônico, né, não convence ninguém. Ora, o curioso é o seguinte, você diz, a internet está cheia de lixo. Claro que está cheia de lixo, tá certo? Mas isso quer dizer que qualquer coisa que saia na internet é lixo? Tem muito mais lixo no New York Times. O New York Times já foi tantas vezes desmascarado desde a década de 30, tá certo? Que a tiragem dessa porcaria está diminuindo ano após ano. Aliás, isso acontece também no Brasil. No Brasil, a tiragem, quando não cai, ela permanece estacionária. Eu asseguro para você que a tiragem dos grandes jornais no Brasil, Folha, Estadão, etc., é a mesma dos anos 50, quando a população era 3 vezes menor, tá certo? E o analfabetismo alcançar pelo menos 50% da população. Peraí, tem alguém na linha, deixa eu atender. Alô, quem é? Alô? Eu não estou ouvindo nada. Alô, desliga aí, essa aí dançou. Continuando aqui. O curioso é que ele julga o site www.obamacrimes.com, diz, o próprio nome já indica.
Peraí. Obama Crimes é o nome do site do Sr. Philip Berg. No site do Sr. Philip Berg estão os documentos oficiais do processo. A petição inicial que ele apresentou e as duas defesas do Obama. Isso são documentos de fonte primária, meu filho. Se existe um site que é confiável, é obamacrimes.com. Porque ele tem apenas a reprodução e, vamos dizer, o relatório do processo. Isso é muito mais confiável do que a mídia americana inteira. Documento de fonte primária é assim, coisa final em história, tá entendendo? Ora, quer dizer que, indo lá e lendo a defesa do Obama, lendo a petição inicial não quer dizer nada, porque o próprio Philip Berg não está afirmando isso aí. Ele diz, eu quero que o Obama venha e me desminta, que ele me apresente os documentos. Portanto, ele não está acusando o Obama propriamente de nada. Está só apresentando as razões pelas quais o Obama tem a obrigação de apresentar o documento. Quando você vai ler a defesa do Obama, aí que a coisa se torna interessante. Tá certo? Outra coisa, se você quer coisa de reputação, eu digo, ó, Philip Berg é um ex-procurador-geral do estado da Pensilvânia, porra. Foi candidato a governador da Pensilvânia, não é um Zé Mané, você está entendendo? O Philip Berg em si, ele tem mais credibilidade, tem fé pública por ter sido procurador do estado. Tá certo? Fé pública que o New York Times não tem, entendeu? Ou a CNN não tem. Por que eu vou confiar em repórterzinho? Tá certo? Quando está aqui um procurador do estado me apresentando documentos oficiais. Tá certo? Então não tem o menor cabimento. Agora, mais adiante eu fiz uma referência que o pessoal aqui está dizendo que o livro do Obama, Dreams of My Father, não foi escrito por ele. Quem levantou isso foi um repórter chamado Jack Cashill, que é um dos melhores repórteres americanos. Já li muita coisa boa do Jack Cashill, eu sei que ele não está brincando. O que fez o Jack Cashill? Pegou escritos anteriores do Obama, tá certo? E escritos atuais, e usando um programa de computador para avaliação estilística de autoria, botou os dois lá, e a conclusão é a seguinte, essas duas coisas não foram escritas pela mesma pessoa. Existem processos, vou dizer, matemáticos pelos quais você vê, por exemplo, a extensão média das frases. Tá certo? O uso repetitivo de determinadas palavras em determinados contextos ou determinadas figuras de linguagem. Isso aí se utiliza, é claro que não, vou dizer, isso não dá uma certeza absoluta, mas dá um indício, vamos dizer, um elemento de probabilidade muito maior do que pesquisa eleitoral. Você vendo os escritos do anterior do Obama, são muito ruins mesmo. Tá certo? E o fato é que o Dreams of My Father é um livro literariamente notável, é um dos motivos da fama do Obama, é que ele foi celebrado como um grande escritor. Quando você vai ler, realmente, são trechos notáveis que tem ali. Então, não apenas há uma diferença de qualidade, mas a diferença de cacuetes estilísticos comprovados ali no exame por computador. Agora, é verdade, eu não citei a fonte, eu apenas disse, mas, ora, se você procurar no Google, você vai achar, vai lá, né, Dreams of My Father, né, autoria, dúvidas, vai aparecer milhares de fontes. Jack Cashill é um sujeito enormemente conhecido aqui. Mais ainda, o Jack Cashill, depois que ele falou isso, teve um deputado, esqueci o nome do deputado, que se interessou pelo caso, né? E colocou à disposição dele um segundo computador para refazer o teste. Ele foi lá, refez o teste e deu a mesma coisa. Mais ainda, ele fez o mesmo teste usando o Dreams of My Father e vários escritos de William Ayers, o terrorista. E há uma alta probabilidade de que tenham sido escritos pela mesma pessoa. Tá certo? Daí o Jack Cashill ainda colhe exemplo de um outro sujeito também ligado às Panteras Negras, que publicou um livro e que diz lá que ele mesmo admite que o William Ayers foi o ghostwriter dele. Olha, William Ayers e Barack Obama, Louis Farrakhan, que é o sujeito do Nation of Islam, essa turma do
do Pantera Negra, todo mundo vive assim, de 1 a 3 quadras do outro num bairro chamado Hyde Park, em Chicago. Ó, é tudo vizinho, trabalharam juntos anos a fio. Um já é reconhecido como sendo ghostwriter, ele é um excelente escritor, William Wayne pode ser um criminoso, mas é um escritor hábil, e o outro, de repente, que é um sujeito que escrevia redaçãozinha de ginásio, aparece como autor de uma obra-prima da literatura. Mas que brincadeira é essa, porra? Né? Então, essas matérias do Jack Cashill foram todas publicadas no WorldNet Daily. Tá certo? Agora, como é um assunto que já foi comentado por outros órgãos, se diz num site importante, olha, peraí, note bem, existe algum site de reputação? Não há nos Estados Unidos inteiro um site jornalístico de maior reputação do que o WorldNet Daily. O WorldNet Daily, a visitação dele, diária, é 10 vezes a tiragem do New York Times. Nunca houve um site noticioso com mais reputação do que esse, ó, porra. E é lá que estão saindo as coisas. Agora, eu assinalei que o próprio WorldNet Daily, tá certo, ficou inibido de publicar o negócio do Obama, do processo do Berg. Por quê? Porque é escandaloso demais, parece um absurdo. À primeira vista, esse Berg parece um maluco. Agora, digo, olha, meu filho, você quer saber como é que se julga credibilidade de uma coisa? Eu tenho um livro sobre credibilidade, chama-se Aristóteles em Nova Perspectiva, a Teoria dos 4 Discursos. Tá certo? Desde Aristóteles, você sabe que existem 4 níveis de credibilidade. O primeiro é uma coisa ser meramente possível, como por exemplo, diz, olha, existe vida em Marte. Eu digo, bom, é possível, não tenho a menor ideia. O segundo nível, verossimilhança. Verossimilhança é aquilo que parece verdadeiro, que parece com o que já acontecia antes. O terceiro nível é probabilidade, quer dizer, quando você consegue, vamos dizer, mais ou menos quantificar a probabilidade com que uma coisa vai acontecer. Tá certo? Ou a probabilidade ou razoabilidade. E o quarto é certeza absoluta, como por exemplo, 2 mais 2 é 4. Né? Ora, se você possui uma prova com nível de credibilidade superior, é ilegítimo você apelar ao nível inferior. Por exemplo, se eu tenho aqui um exame de computador que diz que com probabilidade X ou Y, o escrito tal não é da autoria do seu fulano de tal, não vale nada eu apelar ao argumento de verossimilhança e dizer, não parece. Isso é esquisito demais. Mas não vale. Então, olha, as minhas matérias são escritas, vamos dizer, com critério científico. E é por isso mesmo que quando eu aposto contra a mídia inteira, eu ganho. Como ganhei no caso do Foro de São Paulo. Tudo que você está me dizendo aqui sobre a improbabilidade dessas coisas, André, disseram para mim a mesma coisa durante 10 anos a respeito do Foro de São Paulo. Eu era um maluco que estava inventando coisas, era teórico da conspiração, era psicótico, paranoico, louco, extremista de direita, mentiroso, vigarista, me chamaram de tudo. E eu dizendo, vocês estão enganados, aqui o Foro de São Paulo existe, está atuando e é uma organização grande e lá tem organizações terroristas, organizações de sequestradores, etc. No fim se comprovou tudo. Daí o que os caras fazem? Tem que disfarçar o vexame. Então, de repente, eles começam a falar do Foro de São Paulo como se sempre tivessem falado. Isso aí o Globo fez, a Folha fez, o Estadão fez, todo mundo fez. No caso do Philip Berg, eu lhe digo, o processo movido por Philip Berg é a única coisa real que está acontecendo na política eleitoral americana. O resto é quase tudo, é só impressão, é jogo de cena, é bobagem, incluindo as pesquisas de mercado, pesquisas de eleitor, de intenção de voto. Tá certo? Para avaliar a situação mesmo, digo, olha, você tem que ver em primeiro lugar quais são os fatores que dependem de uma decisão humana, de uma preferência humana, de uma subjetividade, e quais são os fatores que têm uma mecanicidade intrínseca. Então, processo tem uma mecanicidade intrínseca, meu filho. Processo você não consegue parar, você está entendendo? A hora que você quer. Depois que você começou o processo, ele tem que seguir um certo trâmite. E está exclusivamente na mão do juiz. Se o juiz decidir que o Obama está dispensado de apresentar a sua prova, tá certo? O Philip Berg recorre, né, ao terceiro circuito e depois recorre à Suprema Corte. Tá certo? Com a diferença de que isso então será decidido depois da eleição. E é claro que isso é um perigo. Até o momento, tá certo?
veja bem, quem tem que provar nacionalidade é Obama. Não, o senhor não tem obrigação, o Berg não tem obrigação nenhuma de provar que ele nasceu, sabe, no Quênia, no Zâmbia, na Serra Leoa ou no Polo Norte, tá entendendo? Não tem obrigação de provar nada, ele está apenas exigindo um documento, tá certo? Note bem, a Comissão Nacional Democrática tem obrigação de ter exigido este documento de Obama. Não exigiu, tá certo? Outra coisa, a Comissão Nacional Democrática assinou junto com o Obama a petição para ele ser dispensado de apresentar a certidão de nascimento. Quer dizer, quem está escondendo o documento não é só o Obama, é a Comissão Nacional Democrática. Isso está onde? Está na própria defesa do Obama. Você leia, porra. Né? Então, é o seguinte, a minha investigação desses fatos segue um critério científico e onde eu apostar contra a mídia, mesmo que seja a mídia americana inteira, eu digo aposto e ganho, porque eu sou um cientista, eu não estou aí para brincadeira. Quando eu não sei uma coisa, eu digo não sei. E quando sei, eu digo sei. E quando é apenas acho, eu digo apenas acho. Tá certo? Não estou aqui para receber lições de pessoas que acreditam, assim, na mídia, que toma a opinião média da mídia como se fosse o juiz da verdade. Quer dizer, aquilo que está acontecendo tem que aparecer na mídia. Se não apareceu, não aconteceu. Ora, isso aí é para quem nunca esteve dentro de uma redação. Eu estive 40 anos dentro de redações. Eu tenho 44 anos de jornalismo na escola, além de vários estudos de metodologia científica que me dão os meios de distinguir aí o que é verdadeiro, o que é falso e o que é incognoscível, o que não dá para saber. Tá certo? Alô, tem alguém na linha aí, vamos lá. Alô? Olavo? Alô, Sim. Olavo? Sim. Oi, aqui é o Davi de Belo Horizonte, tudo bem? Tudo bem? É o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta que pode ser um pouco cabeluda, mas vamos lá, eu até redigi ela, ok? Bom, é o seguinte, veja esse negócio, a eleição nos Estados Unidos, eles estão prestes a eleger um traidor. Eu vejo o que se transformou a mídia de massa e, por conseguinte, a opinião pública, a apostasia em massa e a nova ordem mundial que promete criminalizar o cristianismo. O Ocidente parece estar em decadência e nós estamos diante de uma crise. Bom, o Ocidente eu considero que os grandes pilares dele são a filosofia grega, cristianismo, direito romano. Houve ciclos culturais na história da humanidade, normalmente relacionados a religiões. Porém, eu não vejo o advento de Deus encarnado como apenas mais um ciclo cultural. Então, a minha pergunta basicamente é o seguinte: se não é o cristianismo que está em crise, o que está em crise? Essa é uma boa pergunta. Olha, o cristianismo não está em crise de maneira alguma. O cristianismo é a religião que mais cresce no mundo, inclusive dentro dos países islâmicos. Existe um anuário aqui que se chama World Christian Trends, né, que avalia exatamente o crescimento de cada religião no mundo, quantos fiéis entraram, quantos saíram, etc, etc. E você vai ver que a história de que o Islã é a religião que mais cresce no mundo é fake. Isso é só propaganda, não tem um estudo estatístico que comprova isso aí. Mas o World Christian Trends mostra que o cristianismo está crescendo pra caramba, no mundo inteiro, de uma maneira avassaladora, tá certo? Isso nunca sai na mídia. Por quê? Porque mídia é periferia da realidade, meu filho. Só quem não sabe como se faz no jornal é que acredita nesse negócio, porra. Meu filho, num jornal você não tem tempo de examinar nada. Um sujeito que está lá, um copydesk que está lá sentado, passa 30 folhas pela mão dele para ele corrigir aquilo todo dia. Ele nem presta atenção no conteúdo, tá entendendo? Quer dizer, não, assim, e num jornal, você não tem jornal, notícia TV, você não tem tempo de examinar as coisas com seriedade. Então, isso tudo é curioso. Nos anos 50, 60, quando eu formei a minha mentalidade, todas as pessoas letradas sabiam que mídia não é uma fonte confiável, que um profissional, um sociólogo, um historiador, um cientista político, vai em fontes primárias. Todo mundo sabia disso. Agora, hoje em dia, eu vejo pessoas que estudaram na universidade, todo mundo acreditando em mídia, dizendo, se não saiu no Globo, se não saiu no New York Times, é porque não aconteceu. Tá ficando todo idiota, meu Deus do céu. Então, o cristianismo não está caindo de maneira alguma. Vamos dizer, o que está acontecendo é o seguinte.
nos últimos 200 anos se tentou criar aqui no Ocidente uma civilização modernista leiga. Esta está caindo. E ela vai ceder lugar ao cristianismo. Intelectuais, né? Então só vem o Islã no lugar, meu filho. Uhum. Porque você vê, na Rússia, nos países do leste europeu, né, depois do comunismo, são os países que têm a taxa de natalidade mais baixa. Quer dizer, o comunismo levou os camaradas a uma depressão, na qual eles não querem viver, não querem ter filho, etc, etc. Cria um vazio espiritual. Ora, os teóricos da Revolução Islâmica já escreveram, já tem, como é que se diz, agora não vou conseguir lembrar o nome do sujeito, tá certo? Mas vários deles dizem isso. O Islã é o que vai dar, vamos dizer, um conteúdo espiritual para a Revolução Mundial, porque a Revolução Mundial em si é vazia. Uhum. Então, o que vai acontecer? O Islã vai tomar conta dessa área comunista, tá certo? E vai tomar conta do Ocidente liberal, porque civilização leiga é quadrado redondo, meu filho. Nunca existiu, nem vai existir. Civilização é religião. Onde você não tem religião, não tem civilização. Você tem vamos dizer, o que acontece é que 2000 anos de história do cristianismo possibilitam que, no fim, nas etapas finais, haja um simulacro de civilização se apoiando em resíduos de valores cristãos consolidados. Mas isso dura pouco. Logo cria um vazio e vem o Islã e toma tudo. E esse pessoal liberal modernista não tem fibra para reagir ao Islã. Por quê? Porque eles são mentalidades incertas, mentalidades puramente negativas, tá entendendo? Não tem valores positivos nos quais se afirmar. Então o Islã tem. O Islã não é revolucionário. O Islã é um princípio de ordem. É um princípio de ordem que você pode achar detestável, porque é totalitário, é isso, é tudo bom, mas é uma ordem. Então, entre a desordem total e a ordem vai predominar o que? A ordem islâmica, porque a cristã eles não querem mais. Então fica assim, o Islã é uma espécie de plano B, você está entendendo? Quer dizer, meu filho, você não aceitou a escola Risonho e Franca, então tu vai para a FEBEM. É o que vai acontecer. O Islã é a FEBEM da Europa, tá entendendo? Uhum. Quer dizer, você não aceita. Por exemplo, você não aceita confessar seus pecados de vez em quando, né? Pedir para Jesus Cristo te perdoar, limpar seus pecados. Então vem aí o Ayatollah, vai vestir sua mulher de burca, né? E vai fazer você ajoelhar 5 vezes na direção da Meca. E assim por diante, pô. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? Quando eu me referi na apostasia, eu me referi mais no sentido dos intelectuais. Porque realmente dá para ver que houve uma apostasia. A intelectualidade ocidental está em frangalhos. Mas ela só fez, os últimos 200 anos, só fez se vender, porra. E a filosofia grega também foi lá para baixo. Mas que filosofia grega? O pessoal não entende nada disso. Você me mostra um professor universitário nesse país aí, que seja capaz de ler um texto de Aristóteles e de tirar uma conclusão razoável. Quando eu publiquei meu livro sobre Aristóteles, que foi em 97, fazia 30 anos que não saía um livro sobre Aristóteles no Brasil. 30 anos. Com esse monte de universidade que tem, paga com dinheiro público. Você sabe o que é 30 anos, vamos dizer, racionamento aristotélico durante 30 anos? Isso não existe em parte alguma do mundo. Então aconteceu aí. Tá certo? Olavo. Quando a gente fala de decadência, no Brasil a gente tem uma medida diferente das coisas, tá entendendo? Quando fala de decadência, quer dizer, nos grandes centros, nas grandes universidades, isso aí já acabou. Mas tem escolas menores que continuam. Né? Aqui você tem escola que molecada de 5 anos já lê em latim e grego. Tá certo? Quer dizer, é uma nova geração que está sendo formada e que vai subir ao primeiro plano da história daqui 20, 30 anos. Enquanto, vamos dizer, o establishment esquerdista só está produzindo analfabetos. Né? Não só aqui. Te recomendo um livro. Laurent Laforgue. Laforgue, por incrível que pareça, é Laforgue com 2 F. La débâcle de l'école. Une tragédie incomprise. A debacle da escola, uma tragédia incompreendida. Laurent Laforgue. Isso para você, a escola francesa acabou, destruíram tudo, só está analfabeto, né? Lá pronto para ser militante obamista, né? Então a escola hoje só serve para isso. Então é claro que esse pessoal não tem capacidade de administrar uma civilização, só pode fazer obra destrutiva. A capacidade de destruição
não é exatamente um poder. Poder é você querer fazer uma coisa, dizer o que vai fazer, conseguir fazer exatamente aquilo e ter bom resultado. Não é isso? Agora, o sujeito fazer uma desgraceira, destruir tudo e depois se ferrar junto, não é propriamente poder. É apenas uma força demoníaca de autodestruição. Como Hitler dizia que ia ter um Reich que ia durar 1000 anos, durou 12. Tá certo? E acabou do jeito que acabou. E o nego chega lá, no fim, ele mete uma bala na cabeça. Aqui Obama é a mesma coisa, bicho. Obama vai destruir o país e depois se destrói junto. Isso não é realmente o poder. A gente tem uma concepção muito grosseira do que seja o poder. O poder tinha Moisés. Moisés, 5.000 anos atrás, deu umas ordens para os caras. Vocês fazem assim, assim, assim. Até hoje está obedecendo igualzinho. Isso é poder, meu filho. Poder é atravessar o tempo. Sobreviver ao tempo e vencer o tempo. Isso é poder. Agora, você destruir tudo e se ferrar junto, lá é poder, pô. Bom, Olavo, bom, finalmente aqui, a diferença, talvez, entre nós termos entrado num ciclo cultural islâmico e continuarmos num ciclo cultural cristão, talvez seja a sobrevivência desses núcleos de cultura, né? Ou seja, se a nova ordem mundial não matar essas crianças, né, então talvez não entremos propriamente num ciclo cultural islâmico. O que está acontecendo é o seguinte, é que ao cristianismo estão sendo negados os meios de representação pública. Inclusive aí no Brasil. Aí no Brasil tem vários projetos tramitando no Congresso que praticamente vão reduzir as religiões à vida privada. Você não vai poder ter culto público, você não vai poder... Isso está acontecendo já aí no Brasil. Em outros países já aconteceu, no Canadá já aconteceu. No Canadá, se você ler certos versículos da Bíblia, você vai para a cana. Então, o sujeito acaba tendo a mesma posição que o cristão tem no Irã. No Irã você pode ser cristão dentro da sua casa. Se você sair e ler a Bíblia em público, você vai para a cana. Eles estão montando já essa situação. Vamos dizer que já prepara a tomada do poder pelo Islã, tá entendendo? Então, o que está acontecendo não é uma retração do cristianismo. As pessoas não estão fugindo do cristianismo. Não há uma fuga do cristianismo. Ao contrário, está havendo um crescimento extraordinário. Mas as pessoas, é só povão, você está entendendo? Nas altas esferas você não pode penetrar. Você não pode ter voz ativa na universidade, no parlamento. Ou seja, estão expulsando a religião cristã da vida pública. Ao mesmo tempo onde o cristianismo está se expandindo numericamente. Isso aí só pode terminar mal. Terminar mal como? Numa matança. Porque se você destrói culturalmente uma comunidade, você destrói os meios de participação na vida pública, na comunidade, e você a marginaliza completamente, mas ela continua existindo e sendo numericamente significativa, o que você vai fazer em seguida? Você vai ter que matar os caras, porra. Sim, então, digamos, mas e se um Stalin aparece no Ocidente e mata, casa com os cristãos em si, ou seja, matar os caras mesmo? E aí o que acontece? Matar cristão nunca adiantou nada. Bom, realmente. Isso, mais mata, mais aparece. Isso aí. Olha aqui, leis que tramitam em Brasília. Será proibido fazer cultos de evangelismo na rua, pela reforma constitucional. Cultos somente com portas fechadas. As igrejas serão obrigadas a pagar impostos sobre dízimos, ofertas e contribuições. Programas evangélicos da televisão terão horário limitado. Pastor só pode fazer programa de televisão se tiver faculdade de jornalismo. Vai ser considerado crime... Por exemplo, se você falar contra espiritismo, feitiçaria e idolatria, você vai para a cana. E assim por diante, tudo isso está na reforma constitucional. Vários projetos de lei, está aqui, ó. Puta vida. Não dá tempo de ler tudo isso aqui, mas isso aí, mas coisas desse tipo já aconteceram em outros lugares. Isso aqui, no mundo inteiro você tem leis para proteger o Islã. Você não pode falar mal do Islã, mas você pode falar mal do cristianismo. Você fala o que você quiser do cristianismo, não acontece nada. Você fala contra o Islã, vem um governo liberal moderno e te põe na cadeia. Bom, eu acho que é isso então. Fila aí esperando para falar. Ok, muito obrigado, Olavo. Obrigado eu. Alô? Alô, quem é? Bom, aqui temos uma carta muito interessante. Duas cartas sobre paralaxe, uma do Daniel Scherer e outra
da Camila Flores. Eu não vou responder essas perguntas aqui porque as respostas são muito complexas, mas eu vou fazer uma gravação para o seminário de filosofia, não do curso do seminário, mas aquelas gravações que eu faço de vez em quando para lá, e vou responder as suas perguntas lá. Aliás, falando de seminário de filosofia, nós tivemos um problema horroroso com o provedor, tá certo? Que nós botamos material lá que a memória deles não aguentava, daí o que eles fizeram? Trancaram nossa conta. E não só trancaram nossa conta, como bloquearam o acesso ao nosso próprio material, de maneira que não podiam pegar aquilo para migrar para outros sites. Foi só hoje que conseguimos. Quer dizer, isso é uma sacanagem, uma filha da putice, né? Tem que processar essa porra desse site. Agora, fica difícil processar, porque o seminário, a sede do seminário é aí. Eu estou aqui, né, e o provedor também parece que é daqui. Isso é uma sacanagem muito grande, mas graças a Deus já foi superado, já voltamos ao funcionamento normal, tá certo? Então, por favor, visitem lá o site www.seminariodefilosofia.org. E eu espero que até a semana que vem, ou se não for a semana que vem, daqui 15 dias, eu dou uma resposta para vocês lá. São cartas muito boas. Parabéns, Daniel Scherer e Camila Flores, pela sua pergunta. Mostra que vocês estão estudando mesmo, estão fazendo esforço para entender. Tá certo? É a coisa, olha, no Brasil, o sujeito quer entender. O brasileiro tem um compromisso sacrossanto de não entender porra nenhuma. Ele é fiel a isso, né? Quando nós no batismo já pergunta, né? Você entenderá alguma coisa? Daí o padrinho responde, não. Pronto. É o batismo do capeta, porra. Feito lá pela turma da Teologia da Libertação. Aliás, aqui o pessoal diz... Veja, aqui se tornou proibido dizer que o Obama foi muçulmano. É incrível, porque, veja, ele mesmo diz que ele se tornou cristão, entre aspas, aos 20 anos de idade, quando conheceu o pastor Jeremiah Wright. O que ele era antes? Né? Era ateu. Ó, eu sei assim, que na Indonésia, até em escola católica, quando ele estudava em escola católica, ele estava registrado como muçulmano e estava na classe dos muçulmanos. O Daniel Parks já provou isso aí. Olha, ele pode ter se convertido depois, mas que ele foi muçulmano, nem foi. Isso é uma mentira. Agora, vem esse palhaço desse Colin Powell, né, dizer, não, estão difamando o Obama, dizendo que ele foi muçulmano, etc. Mas como? Peraí. Está lá no livro de memórias dele, ele diz que se tornou cristão aos 20 anos de idade. E antes era o quê? Foi educado. Estão dizendo até que ele foi educado no Islã. Olha que calúnia, mas, meu Deus do céu, está lá nos documentos dele. E Colin Powell, mentiroso, vagabundo, canalha, é isso que esse sujeito é. Sempre foi. Eu disse isso desse camarada desde o início. Desde o início. Esse sujeito não presta. Isso é um traidor. Tá certo? E para mim está claro já isso aí. Foi secretário de Estado da Defesa, pior ainda. Agora aqui todo mundo diz, você fala isso porque o sujeito é preto. O caralho, meu candidato é preto, Alan Keyes. O que fizeram no Alan Keyes? Deram um pontapé na bunda, o melhor homem que tinha nos Estados Unidos, para botar esses vagabundos, que nem pretos são semi-pretos. O Colin Powell é preto de quinta geração, acho que eu sou mais preto que ele. E o Obama também é apenas um mulato e não é descendente de escravo americano, coisa nenhuma. Tá certo? Quer dizer, como é que Afro-American? Ele não é Afro-American, né? Quem é? Alô? Alô? É Ayrton do Rio. Ayrton, tudo bem? Tudo bem, Olavo? Boa noite. Boa noite. Então, eu estou lendo aqui o Aristóteles em Nova Perspectiva, começando, né? Porque eu tentei ler no original, realmente é complicado, rapaz. É bem mais difícil. Eu, quando comecei a acompanhar a sua carreira, eu estava começando a ver suas colunas, né? Eu estava começando a compreender um pouquinho da filosofia e buscando informação. E é claro que a gente se apaixona primeiro pelo Nietzsche, porque é muito mais fácil, né? É mais fácil. Claro. Nietzsche é escritor para adolescente. Depois você é muito mais. É para adolescente, exatamente. E outra coisa também, os filósofos, esse rapaz que ligou aí contestando aí as suas opiniões sobre o Obama, que eu concordo com você plenamente, é porque os filósofos estão sempre muito à frente do tempo. Porque uma pessoa como o senhor que vive para estudar, para pesquisar,
você está muito à frente de quem está vendo só a superfície ou acompanhando a mídia, né? Essa mídia. Tem um amigo meu que dizia, o problema de você nascer, né, 50 anos à frente é que você tem que esperar 50 anos. Esse é o problema. Eu desde que acompanho você não errou uma, rapaz. Tu acerta tudo. Impressionante. Então, pelo menos que ele lhe deu o benefício da dúvida. Pra ele não queria eu ter errado. Queria eu ter errado todas essas análises. Infelizmente, eram todas verdadeiras. É verdade. Mas não é mesmo, o Kant só conseguiu lançar o primeiro livro, só ter algum reconhecimento, ele curtiu mais ou menos um ano e morreu. De sucesso e morreu, né? O maluco, porra. É um coitado, ele conseguia escrever durante meia hora por dia, porque tinha aquelas dores de cabeça, da sífilis terciária. Escrevia meia hora por dia, que ele escrevia aforismos, né? De repente acordava lá, saía do delírio, tive uma ideia, daí ia correndo, escrevia um negócio e depois voltava para a escuridão, você está entendendo? Então aquilo não faz coisa, às vezes tem até ideias brilhantes no meio, mas são ideias soltas. Né? O Eugen Fink, que foi secretário de Edmund Husserl, um homem de altíssima competência, né, falou, não, eu vou ler todo o livro do Nietzsche e vou reduzir aquilo a um sistema, eu quero saber qual é a coerência do sistema do Nietzsche, né, qual é a unidade. Né? Sabe o que aconteceu? Ele achou 4 sistemas diferentes. Tá entendendo? E o Nietzsche jamais chegou a conclusão sobre isso. Um amigo meu tinha me falado. Eles leem bastante confuso e eles dizem que isso é fecundo. É fecundo, um monte de ideia errada. Né? Eu concordo com o senhor. A humanidade atingiu um grau de evolução tal, por causa da religião. Né? Que deu o norte moral, ético, espiritual, esse vazio interior. As pessoas ficam procurando o sentido da vida quando ela está na própria religião há milênios, né? E aí vem o Nietzsche e de uma hora para outra tira isso, subtrai. O cara pira. A Igreja Católica ela teve uma luta de milênios para acabar com a escravidão. A escravidão romana era um negócio horroroso, porque o escravo não tinha sequer direito de ter família. Na hora de procriar, juntava um bando de homem, um bando de mulher, era uma suruba assim de 500 pessoas de um lado, 500 do outro. Era um Maracanã. Tá entendendo? E daí todo mundo comia todo mundo, né? Aquele negócio que nem do português, me passaram a mão na bunda, não comi ninguém, aquele negócio horroroso. E daí ninguém sabia quem era o filho, e, portanto não tinha família, não tinha herança, não tinha nada. Era tratado que nem bicho. A igreja, depois de muitos séculos de luta, conseguiu assegurar que eles tivessem o direito de casar, ter filho e ter sua propriedadezinha. Uma coisa maravilhosa. Mas ainda não estava bom, ainda continuou lutando. Foi o cristianismo que extinguiu a escravidão no mundo. No Islã tem escravidão até hoje. É legítimo no Islã a escravidão. Agora os caras ficam inventando aí que foi Stalin que libertou os escravos. Foi Fidel Castro. Na União Soviética só tinha trabalho escravo. Era só trabalho escravo. Se você não tem o direito de escolher seu emprego e o lugar onde você trabalha, é trabalho escravo, porra. Na China é trabalho escravo. Na China hoje em dia é trabalho escravo, porra. Claro, a China é 100% trabalho escravo. Não tem direito a fazer greve, não tem outro jornal, não tem como contestar, não tem nada. Quer dizer, eu querem jogar religião pela janela, olha, tem uma religião que é doce, macia, etc, etc. Tem outra que é durona, é porrada na cabeça, que é o Islã. Você imagina, olha, o George Soros dizia o seguinte, olha, esse negócio de você achar que você é Deus é uma doença, mas eu já estou me acostumando com a ideia. Então, se o George Soros pode pensar isso, você durante 2 minutos imagina... O Lula também. O Lula também. O Obama aqui, também, chamou ele de Messias. Tem uma outra admiradora dele que chamou ele de meu Jesus. Agora, ele, muito modestamente, ele disse a seguinte frase: contrariamente ao que diz a opinião popular, eu não nasci numa manjedoura. Já pensou se ele não dissesse? Né? Agora, se o Obama pode brincar, eu também posso. Eu vou imaginar que eu sou Deus. Então tem lá uma religião, o cristianismo. Né? Eu mandei meu próprio filho para sacrificar para os caras. Bom, agora, a segunda que está prevista na Bíblia, preste bem atenção. Né? Ninguém pode negar totalmente as origens divinas do Islã, porque ela está anunciada na história de Abraão. Quando Agar vai para o deserto, e o menino está chorando porque não tem água, né? Daí Deus anuncia, não fique perturbado que vai nascer dele uma grande nação. Nação não quer dizer nação no sentido moderno, jurídico, quer dizer nação, quer dizer um povo em torno de uma religião. Então o Islã está previsto na Bíblia, claro que está. Agora, o Islã é o plano B. E também avisa o seguinte, que o Islã seria como um jumento selvagem.
tá certo? Então, ó, você não quer aqui a religião do cordeiro, manso, pacífico, tem a religião do jumento selvagem que vai te dar coisa na bunda. É na marra. Na marra, e você vai ver o que é bom para tosse. É o que a escolha que a humanidade imbecil está fazendo. É. Olavo, você tem toda a razão. Eu vou desligar agora, que eu estou fazendo interurbano, e eu ainda não trabalho, não estou mamando nenhuma teta do governo, como esses petistas safados. Então tem que desligar aqui para economizar. Trabalhar, você vê que coisa horrorosa. Pois é, nós capitalistas a gente tem que trabalhar, bicho. É que nem Obama jamais trabalhou. Obama jamais teve um emprego, rapaz. É verdade. Vai ter que arrumar a ONG do Obama. O Lula ainda trabalhou de operar 2 anos. O Obama nem isso, ele já foi direto para a ONG, para cavar dinheiro, cavar verba pública. É um negócio incrível. Posso deixar uma pergunta no ar aí? Deixa. O que gostou da visita do Champagne ao babaca do Hugo Chávez? Por que você não vai falar com a oposição, com o líder estudantil que está perseguido pela ditadura chavista, né? Ele não pode ver um ditador que ele fica de pau duro, rapaz. É um negócio impressionante. Esse menino não tem jeito. Mas olha a cara dele. Você já viu bem a cara do Champagne? Pô. Deve ser esquisito, hein, rapaz? É. Eu acho que é bom, tem algum problema aí, hereditário, sei lá o quê. Tá bom, agora, rapaz. Fica com Deus aí. Vou acompanhar o programa aqui. Obrigadão. Abração. Aqui, antes de eu atender, a Priscila Hoffman pergunta se eu conheço o livro Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo e seu Cativeiro Cultural, de Nancy Pearcey. Conheço o livro, acho admirável, leitura obrigatória. Agora ela diz, só fiquei com dúvida quando diz que a nova era vem do neoplatonismo de Plotino. Isso, de fato, é um detalhe errado, mas isso não é importante no livro, né? As origens históricas do negócio não é o campo da Nancy Pearcey. Leiam esse livro, se puder. Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo e seu Cativeiro Cultural. Nancy Pearcey, P-E-A-R-C-E-Y. Alô, quem é? Alô, nós temos 1 minuto aí. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, é o Ricardo. É o Ricardo, Colômbia, Carolina do Sul. Tudo bem? Eu ouvi você... Tudo bem. Sou seu fã. Eu ouvi você falando a respeito do Colin Powell. Mas você não sabe, eu estava assistindo semana passada na própria Fox, a declaração do John McCain, quando alguém num evento de campanha dele falando que estava com medo do Obama, scared, ele falou, não, eu me lembrei de você. Eu falei, não, mas ele é um homem decente, não sei o quê. Você não parece que o cara passou 10 anos no Vietnã. Provada, é apoiado por todos os inimigos dos Estados Unidos, e você desconfiar dele é racismo. O cara passou 10 anos no Vietnã combatendo comunista e foi prisioneiro de guerra, e na hora que ele tem oportunidade, que fala... Mas agora tá velho e broxa, pô. Agora não adianta mais. Mas assim não dá, assim não tem jeito, né? Não, e o John McCain nunca foi um conservador. John McCain é o que eles chamam liberal republican. Ele parece muito mal um democrata do que outra coisa. Mas quando escolheram o John McCain, em vez de escolher os outros, já decidiram que era para levar porrada. O John McCain está querendo entrar nessa luta com as 2 mãos amarradas, tá certo? E ainda dando vantagem para o adversário. Eu ouvi isso, eu fiquei, meu Deus do céu, assim não tem jeito. De qualquer maneira, muito obrigado, parabéns. No Diário do Comércio, que chama o Candidato do Medo, você vai estar tudo explicado lá por que essa merda está acontecendo. Agora, para não dizer que está tudo mal, vejam vocês. Abriram o túmulo do Padre Pio 40 anos depois da morte dele. O corpo está intacto, intacto. Olha, esses fenômenos, por exemplo, a grande mídia não destaca. Ela até noticia um pouquinho, como se fosse um nada. Ora, esta notícia, tá certo? Arrebenta com toda a cultura moderna, só esta. Mesmo que fosse o único santo que tem o corpo incorruptível depois de 40 anos, isso já bastaria para estuporar com toda a cultura moderna. Porque esse fato você não tem explicação, mas ele acontece. Tá certo? E isso é uma prova de que a Igreja Católica não está brincando com os ensinamentos dela. O que ela diz acontece. Quer dizer, pensem nisso, minha. No YouTube tem, você procura lá, Exumação del Padre Pio, exumação, e tem um H depois do X, exumação. Vocês vão achar, lá tem vários vídeos sobre isso. Então, o grande Padre Pio, que foi beatificado, foi canonizado beatificado não, foi canonizado pelo João Paulo II, ainda está, depois de morto, ainda está dando a sua mensagem, tá certo? A sua mensagem de caridade, amor, de salvação. Vão lá e vejam isso. Esta notícia vale mais do que tudo que saiu na CNN, na Fox News, no New York Times,
nos últimos 40 anos. Isso é mais importante do que tudo, porque isso diz respeito, vamos dizer, ao destino do ser humano depois da morte. Porque a nossa vida passa, ela é rapidinha. Mas depois disso tem um negócio que chama eternidade. O que vai acontecer para nós lá? Está aí o Padre Pio, depois de morto, respondendo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.